Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Deus Ouve Elas. Eu sou Ana Carvalho. Jéssica Machado. Losane Winter. Cat Lopes. E nós vamos hoje falar um pouquinho de um tema bem profundo, mas ao mesmo tempo muito vivenciado, ou não também, por nós mulheres. E tenho certeza que nós quatro aqui também temos algumas experiências sobre isso, que é o amor próprio. O episódio de hoje é o Refletindo a Mim Mesma, que a gente trouxe esse título aí com essa brincadeira ainda com o espelho, mas para poder conversar um pouquinho sobre o amor próprio, como que a gente pode desenvolver esse amor próprio, como que a gente pode reconhecer esse amor próprio em Deus, enfim, vários tópicos por aí que estão por vir. Mas, antes da gente começar de fato, você já sabe, a gente sempre fala por aqui, mas vamos reforçar. Você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Nós já estamos na segunda temporada do podcast, então já temos uma primeira temporada completa nas nossas plataformas para você. Então você pode ouvir no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming, no YouTube, Pão Diário Brasil, em nosso site também, pãodiario.org.br/Deus Ouve Elas, e além de acompanhar outros conteúdos, outros podcasts que nós temos nas nossas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial também. Você vai ser sempre muito bem-vinda para nos acompanhar, nos mandar uma mensagem. Aliás, falando em mandar mensagem, se você está gostando do podcast, se você está gostando dos nossos conteúdos, tudo que a gente tem conversado por aqui, manda um direct pra gente no Facebook, no Instagram ou no e-mail brasil@pandiario.org, porque vai ser muito, muito, muito gostoso poder ouvir, te ouvir do lado daí, Ouvir no caso não, Ler. Mas vai ser muito legal conseguir poder saber um pouquinho do que você tem achado que vai ser bênção para as nossas vidas e pra gente compartilhar por aqui também. Então é isso, meninas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. De nada. Espelho, espelho meu. Então vamos lá. Já começando assim no primeiro tópico. O que é o amor próprio pra vocês? Boa pergunta. Também quero saber a Vamos resposta. tentar. Eu acho que na linguagem de hoje, quando você olha pra você nesse espelho e diz, tá tudo bem. Eu consigo lidar com os meus fracassos, consigo lidar com aquilo que não dá certo no dia a dia, consigo lidar com aquilo que eu vejo como, abre aspas, um defeito, mas também lido muito bem com as minhas qualidades. Eu as reconheço e eu sei a importância que cada uma dessas coisas tem e sei como administrar isso. Acho que é por aí. Eu acredito que é bem por aí mesmo. Quando você... a gente tem que pensar o seguinte, que às vezes em algumas pessoas, às vezes elas confundem, não é que confundem, mas colocam assim no mesmo patamar o amor próprio com a questão de orgulho, sabe? Ou algum tipo de arrogância, ou etc e tal. Mas quando a gente fala de amor próprio, a gente tem que entender o que é o amor. Porque quando você fala assim, amor próprio, tá? O amor por mim, mas eu entendo o que é o amor. Porque, assim, eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de conceituação. Porque quando eu entendo o conceito, eu consigo aplicar de uma maneira mais apropriada e até responder essas questões de maneira mais adequada, sem ser aquela coisa de repetir alguma coisa que eu ouvi, mas que, na verdade, eu não experimentei e nem experimento. Aí vai dar aquela coisa, eu não sei, mas só sei que é assim. Ou me disseram que é assim. Então, para mim, e quando se fala de amor, é um termo muito abrangente, porque a gente que vive assim dentro
eu não vou dizer viver dentro do ambiente cristão, mas a gente que professa a fé em Cristo e aonde a gente tem assim como regra de fé e prática a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus é amor, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E que quando nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, significa que, em maior ou menor grau, nós temos esse amor próprio. Por quê? Porque se é para amar o outro como eu me amo, em algum nível, a gente se ama. A gente se ama. E é bem interessante que talvez esse seja um start, no sentido assim, quando eu paro para pensar no meu amor próprio, a partir do amor que eu demonstro ao outro. E daí a gente pergunta, aí vem um outro questionamento para mim em relação a isso. Isso de fato é amor? Sim. Então, a gente já começou indo mais fundo ainda, né? Era só para responder o que é amor próprio, Rosane. O que você acha? Desculpa aí, pessoal. Pula a pergunta seguinte, porque já mudou a pauta inteira. Gente, é por isso que eu falo, né? Deixa eu ficar quietinha. Não, senhora Losane. Então, só para concluir, a gente vai para onde? Coríntios 13. Coríntios 13, exatamente. Que Paulo vai falar que esse é o melhor dom. O melhor dom. E quando ele descreve essa questão do amor, ele diz assim, no verso 4, já que a gente está trabalhando com questão, né? Assim, talvez eu seja como eu falei, né? Realmente essa coisa de definição para mim e conceito é um negócio, gente. Ele diz assim, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Então, dentro daquilo que a gente levantou, né? Dentro desse questionamento que se desdobrou dentro do amor próprio, o que é o amor? E se de fato aquilo que eu tenho por mim manifesto aos outros é amor, a gente tem assim um excelente parâmetro para a gente pensar e refletir a respeito daquilo que eu tenho manifestado e professado como amor. Não só em relação a mim, mas também em relação aos outros. Aí é só fazer o checklist e sair ticando. Paciência, não. Não, mas eu tava aqui pensando, assim, realmente, como eu tava ticando na minha cabeça, sabe? Eu não tiquei quase nada. Então, eu estava tentando, né? E aí eu reparei quantas vezes eu agi extremamente o oposto comigo mesma, sabe? E... Meu Deus, por que a gente é tão dura? Por que somos tão duras com nós mesmas, assim, sabe? Eu tava até me segurando pra não chorar ali enquanto ela tava lendo, porque, tipo, nossa, Deus me tocou muito, assim, agora, porque... Lógico, né? Como diz, né? Que a gente já conversou, já falou agora no começo. A gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Mas muitas vezes eu me vi me esforçando e lutando
para conseguir ter todos esses tópicos de amor pro outro e negligenciando todos esses tópicos para mim. No caso, vivendo exatamente, né? Porque não tinha paciência comigo, né? É um desafio constante, porque se Sim. a gente olha dentro disso, que Deus me ama e eu amo o outro como a mim mesmo, mas e a gente nesse meio, a gente nem acredita, muitas vezes, né? A gente não acredita nesse amor de Deus por mim, como um ser tão imperfeito, e ainda com essa lente de imperfeição que eu me enxergo, porque daí a gente coloca uma lente de imperfeição assim, que eu não sou digna de nada, que eu não... Como que Deus vai me amar? Aí por outro lado, eu tenho que olhar para o outro, mas aí eu tenho que ser uma pessoa bondosa, eu preciso amar, né? Jesus morreu por mim, e eu fico aqui, nem me amando, nem aceitando o amor de Deus e tentando dar algo para os outros que eu não vivo, ou seja, eu também não estou dando algo pleno para o outro. Você vive num constante cabo de guerra, né? Sim. Tentando puxar de um lado e pro outro. E isso aqui te tira do equilíbrio total. Né? E aqui entra algo que nós não comentamos no podcast anterior, que eu acho que cabe, que é ali, tipo, paralelo os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito, ele me traz para esse equilíbrio. Sim, ele me traz para essa ótica de Deus, de eu entender e aceitar o amor de Deus por mim, porque a Bíblia nos diz que ele não nos ama por aquilo que eu faço, né? Ele nos criou, deu o seu Filho Jesus para nos amar por amor, por isso que ele nos amou primeiro. Não há nada que eu faça que eu possa fazer ele me amar mais, porque Deus me ama. E ponto. E a gente entender esse amor nos ajuda a nos aceitar também, a nos olhar e encontrar esse amor próprio, de saber que eu não sou perfeita. E essa perfeição que às vezes as pessoas exigem de nós, ela é utópica, não vai acontecer, porque eu vou errar em algum momento. E se eu erro, eu ainda tenho a graça, o amor de Deus, a misericórdia, o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, a misericórdia que se renova a cada manhã, e o Espírito Santo que me ajuda, né, a caminhar, a olhar e aprender com esses erros. E aquela velha frase, né, que todo dia eu tento ser melhor que o dia anterior. Hoje é uma versão melhor a Cat hoje, eu tento ser a versão melhor da Cat de ontem. Às vezes dá certo, não. Às vezes eu sou bem pior que a Cat de ontem. Mas a gente vai indo. E eu acho que tantos frutos do Espírito, né? E esse checklist do que é o amor, e a gente buscar desenvolver isso com o Espírito Santo. Porque sozinhos, nós não somos capazes. E eu acho que é aí que o Evangelho, que Jesus... E aqui não é religião, né? É Deus, é Jesus, é o Evangelho mesmo. Ele nos traz todo esse abrigo, esse refúgio, sabe? Pra gente conseguir fazer isso. Porque se a gente tá fora desse refúgio, a gente só vai sendo empurrado para aquele gargalo que o mundo nos manda. Porque você tem que ser, porque você tem que fazer, porque agora é isso que o mundo dita, essa é a moda da vez, Antes nós estávamos conversando sobre os novos conceitos ou reconceitos, não sei que termo eu posso usar aqui, de como agora nós estamos sendo influenciados até mesmo para enxergar o mal que há em nós. Né? Que até as minhas atitudes ou as atitudes maléficas do mundo, né, que as pessoas cometem, elas não é porque eu sou tão mal desse jeito. Eu acho que entra aí dentro o fato de você se perceber Isso. como mal não é ruim. O Isso. problema é quando você começa a justificar o mal como sendo bom, de alguma forma. Porque é isso que agora é a agenda da vez, vamos dizer assim. Né? Então você vê isso no entretenimento, você vê isso nos discursos, né? Para que você não sinta esse fardo nos teus ombros. Eu cometi algo, eu estou me percebendo,
né, com uma atitude assim, mas, não, mas o meio me levou a ser, não, mas isso eu consigo justificar porque isso. Então, assim, se nós estamos fora desse refúgio, nós nunca vamos ter ali o Espírito Santo nos auxiliando e nos revelando através da palavra mesmo o que eu estou errando, o que eu preciso melhorar, né? Porque nós temos um alvo. E o nosso alvo maior é Cristo, o nosso alvo maior é a eternidade com Cristo. Nosso alvo maior não é ser melhor que XYZ. O nosso alvo, nós já conversamos isso lá em episódios anteriores, ele não é terreno. O nosso alvo é a eternidade. E quando a gente olha para o nosso alvo que não é isso aqui, né, o palpável, a nossa visão ela amplia também. Dentro disso, só retomando essa coisa do próprio título, né, o tema do nosso episódio de hoje, que é Refletindo a Mim Mesma, e falando dessa questão do fruto do Espírito, né, porque aquilo que é através do fruto do Espírito que nós refletimos aquilo que é invisível. E que é tornar visível aos olhos dos outros aquilo que realmente nos compõe. E realmente, quando fala do fruto do Espírito, já diz bem, não é algo que eu posso produzir de mim mesma, porque eu não tenho condições para isso. E voltando, quando a gente fala de refletindo, vem do verbo refletir, de reflexo, e a gente novamente acaba, eu particularmente, né, batendo na mesma tecla, que o reflexo, a nitidez, melhor dizendo, desse reflexo, ele vem a partir da luz. Ele vem a partir da luz, porque nas trevas não há reflexo, há distorções. Então, isso é algo bem interessante, porque eu sempre pensei nessa questão de caminhada e processo, nessa caminhada cristã, não vou chamar de caminhada cristã, mas de caminhada relacional com a Trindade, né? De que realmente, assim, às vezes eu vejo alguma coisa, percebo alguma coisa distorcida, alguma e falo assim, nossa, e dentro desse despertar do Espírito Santo, vamos trabalhar isso, e daí quando eu consigo superar esse desafio, eu falo assim, cara, que legal, só que eu continuo caminhando. E uma coisa interessante nessa construção dessa amizade com a Trindade é exatamente isso, que quando a gente fala Jesus é um amigo, ele é honesto e ele sempre vai ser sincero com você, e aquilo que não tá bom, ele vai dizer para você, olha, não tá legal, a gente precisa melhorar isso aí, só que você não tá sozinho, eu posso te ajudar. E daí nessa caminhada era assim, eu chego num ponto, tá legal, só que à medida que eu continuo a caminhar, o que acontece? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu consigo enxergar, de fato, aquilo que está em mim. Novamente eu digo, a gente consulta um espelho, eu disse isso anteriormente, não é para que ele diga quem nós somos, mas como nós estamos. E quando a gente consegue ter essa percepção de como nós estamos, por quê? Se a gente usa a Bíblia como espelho, ela me diz quem eu sou. Ela me diz quem eu sou. Agora, ao mesmo tempo, ela vai me mostrar também como eu estou e o que realmente eu preciso ajeitar ali. Que nem sempre, né? Vai ser um cabelo. Né, gente? Antes fosse só um cabelo. Antes fosse. E essas questões das distorções é algo que mexeu muito comigo, assim, na minha experiência, né? Porque mesmo olhando para a Bíblia, porém fora de contexto, eu tive várias distorções. Porque aí a gente foca naqueles versículos de que nós somos
viemos do pó e vamos voltar pro pó, e que eu tenho que esmurrar a minha carne, e que eu não sou nada, e que, né, eu sou menor que um grão de areia, que não sei o quê. E se a gente olha sem contexto para essas coisas, porque eu acho que, eu não sei se passou por todas as gerações, assim, ou se foi algo mais da minha geração, ou se realmente é algo recorrente, assim. Mas eu lembro que teve uma onda, tipo, da juventude, assim, que virou tudo uma melancolia. E, tipo assim, eu não sou nada. E, tipo, sabe, não, eu preciso esquecer completamente de mim e vou deixar só pra Deus. E daí quando a gente viu, tava todo mundo triste. Tipo assim, você ia pro culto de jovens, era triste. Tipo, cara, era, tipo assim, eu fiquei chocada. Que houveram ondas, né? Ondas tanto do eu não sou nada do quanto eu sou tudo. Agora já tá voltando de novo pro eu sou tudo, né? Na verdade. Mas, tipo assim, eu percebi uns anos pra cá, e daí eu ficava assim, chocada, porque falava, gente, é que acho que eu já tinha passado por aqui uns anos antes, assim. Então eu falava, cara, isso não é bem assim. Lógico, é assim em certos pontos, tipo, realmente, né? A Bíblia não mente, então nós realmente, né, a nossa humanidade é muito pequena comparado a Deus, enfim. Mas a gente tem que trazer as outras verdades sobre o amor, que é o que a gente está falando aqui. E como ela falou, é o que nos define. Porque se a gente olhar só para o que... sem o contexto, né? Aí também, como a já falou. Ou se também a gente só olha pro... Não, Deus me ama porque eu sou filha de Deus, eu sou a princesa do reino. E aí você fica... Já vai para aquele outro extremo, que também acho que é o que... a onda de hoje em dia, né? Ah, não, é só graça, é só mamão com açúcar. E não preciso me responsabilizar com nada, porque Deus me ama e Ele vai me amar de qualquer jeito. Eu acho que esses extremos, assim, são muito perigosos, né? Com certeza, porque quando a gente entende, pelo menos eu tenho entendido, pela própria palavra, de que o amor de Deus é justiça. Porque a gente fala do amor e da justiça como se fosse, para mim, não são coisas separadas, elas são bem assim, unidas, embora sejam duas faces bem específicas, elas compõem uma peça única. E quando a gente tende a olhar só para um lado, sem considerar o outro, o que acontece? A gente começa a cair na inconsequência, sabe? Porque a gente perde, para mim, tá? Essa é uma leitura minha. A gente acaba perdendo o temor, a gente acaba perdendo a reverência, como se eu não estou aqui para servir, eu estou para ser servido, e isso em relação à pessoa de Deus. E isso realmente, eu diria que isso é muito danoso. É muito danoso. É danoso na nossa própria construção, na identidade como filhos e filhas de Deus, e também no próprio serviço que a gente presta ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho essa convicção de quem eu sou em Cristo, porque isso, para mim, é claro, em Cristo, além de eu sou filha amada de Deus, mas, ao mesmo tempo, então, eu não trabalho para ser aquilo que eu já sou. Eu não preciso me esforçar para ser o que eu já sou em Cristo. E às vezes a gente inverte essa realidade, né? Então, o que eu preciso? Agora, por outro lado, por eu entender que eu sou filha amada, eu vejo que eu tenho um papel, eu tenho uma função a desenvolver como filha, e aquela coisa que é o honrar, E como eu honro amando e obedecendo. E às vezes a gente esquece esse outro lado,
né, de perceber aquilo que a Bíblia me orienta e me exorta, que é obedecer a Deus dentro desse amor com o qual Ele me envolve. Então, eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. É muito diferente essa realidade, é muito diferente essa realidade. E, infelizmente, aquilo que a Cat mencionou anteriormente, assim, às vezes a nossa falta, não vou dizer de entendimento, mas a nossa incredulidade, muitas vezes, em relação ao amor de Deus por nós, nos impõe uma carga, muitas vezes, só do fazer, esquecendo-se do ser. Então, eu começo a fazer para ser, mas a Bíblia já diz que eu sou. Então, isso para mim sempre ficou muito claro. Então, eu sirvo porque eu sou, eu não sirvo para ser. E essas são duas realidades que redirecionam a minha caminhada, o meu relacionamento com Deus e também se volta para mim. Quando a gente fala de amor próprio, quando eu olho para mim e realmente entro no aspecto de aceitar quem eu sou, por quê? Porque o parâmetro que eu estou usando não é exterior. Porque toda vez que eu uso o parâmetro exterior para definir amor e amor por mim mesmo, autoestima, como a gente tem falado, o que vai acontecer? Ele sempre vai estar defasado. Porque são coisas utópicas, como já foi dito aqui, e não tem como eu acabar não caindo no aspecto da comparação. E quando eu entro no aspecto da comparação, aonde muitas vezes até eu começo a amar para me tornar igual a algumas coisas, eu vou perdendo a minha essência única, porque eu sou um ser único. A gente já comentou assim, por exemplo, digital. A digital, ela é única. É tanto que você consegue identificar alguém pela digital, porque não existe ninguém no mundo com uma digital igual a sua. Mas é interessante também essa singularidade que cada um de nós somos, e ao mesmo tempo a gente não aceita isso, que a gente está sempre querendo imitar alguém porque acha que é melhor ou isso ou aquilo. E quando a gente fala dessa coisa de ser único, e a gente começa a ter essa compreensão até mesmo, né, de como Davi expressa isso no Salmo 139, que de forma maravilhosa nós fomos criados, e eu diria, a nossa singularidade, ela não se expressa apenas, ou seja, pela nossa digital, mas pela nossa própria voz. E quando a gente comentou no anterior passado sobre voz interior e voz exterior, né, a gente pode perceber que a minha voz também ela é única, mas muitas vezes eu acabo me apropriando de uma voz que não é minha, para me fazer ouvir. Não só para que os outros ouçam, mas para que eu me ouça e acabe valorizando isso. Então, quando a gente fala dessa coisa do amor próprio e do refletir, você vê que é uma gama muito grande, é uma dimensão grande, mas que também parte muito, quando a gente fala do amor próprio, da gente fazer ter essa percepção quanto ao nosso próprio valor e realmente aquilo, de que forma, melhor dizendo, de que forma eu lido com esse ser que eu sou em Deus e que Ele me faz ser em Cristo, dentro também de toda essa singularidade ou como peça única do reino de Deus. E nessa questão de sermos únicas, a gente fala muito da digital, né? Mas a própria íris dos olhos, né? Cada um tem uma. Não se repete. Né? O nosso próprio cabelo que a gente brincava, né? Que às vezes tá ficando branco, carrega nosso DNA ali. Né? Então são muitos elementos que mostram a nossa singularidade. E realmente, né? E às vezes a gente não aceita isso. A gente não aceita. É interessante, né? Porque às vezes é meio paradoxal.
realmente eu quero ser amada como única, eu quero ser, enfim, né, ter essa importância, e às vezes busco até que as pessoas me visualizem dessa forma, mas entra até dentro do que a Lana comentou. E é uma coisa para a gente pensar, por que eu sou tão propensa a manifestar isso em relação aos outros, mas dificilmente em relação a mim? Aonde está o problema disso? Qual o problema comigo? O que eu vejo em mim é que não me permite, ou eu não me permito, amar de maneira devida, ou valorizar de maneira devida, mas que de alguma forma eu sou capaz de derramar sobre o outro, né? É o amor próprio, a aceitação, você saber lidar com a imagem que está sendo refletida. É o nível que você se compara. O que eu quero ser que ainda não sou. Então, normalmente é isso que a gente fica... acho que nós chegamos a comentar sobre isso no tema A Crise das Idades. Quando a gente falava sobre de eu ter planejado algo para minha vida e de repente a gente está vendo os dias se passarem e essas metas não estão sendo cumpridas, ou não estão sendo alcançadas, né? Eu sou uma pessoa de planilha, de meta, e de repente quando eu comecei a não me ver, ou a me ver, né? Chegando ali pós 30 anos, e algumas coisas eu ainda não ter alcançado, isso começou a eu olhar para aquilo que eu gostaria de ser com esse olhar da comparação. E daí isso me causava muita tristeza, porque daí eu me sentia frustrada, já me sentia incapaz, eu já me sentia assim, poxa, agora, se até agora eu não consegui, não é agora que eu vou. E todos esses sentimentos começaram a tomar lugar, né, daquilo que não é bem assim que funciona. Eu posso sim, ainda dá tempo, Jesus ainda não voltou, né? Ainda temos dias. Só é o fim quando Jesus voltar. Então, exatamente, vamos reajustar o negócio aqui. E é uma comparação mais pesada quando a gente se compara com nós mesmos, que a gente idealizamos. Sim. Nem é uma realidade. Sim. É só uma ideia. É isso. Tipo isso. Isso me faz lembrar, assim, tem muitas pessoas que não gostam do Antigo Testamento, mas eu amo o Antigo Testamento. Gosto muito. E uma das coisas, assim, que é pertinente, quando você pensa na história de Israel, que entra nessa coisa de ser um povo separado, Israel era único dentro dentro do propósito para o qual ele foi chamado. Porque o propósito de Deus para Israel é que ele representasse a Deus, que ele manifestasse a Deus aos povos que não conheciam o Deus único. Adoravam, tinham esse senso de adoração, mas que não conheciam o Deus único. Então Deus separa lá Israel e se manifesta por meio de Israel. E, enfim, dentro dessa história, né, que a gente poderia fazer uma analogia assim profunda e maravilhosa, mas eu só gostaria de citar o seguinte, que quando chega depois do período de juízes e o povo começa a pedir um rei, e era assim, e por que eles pediram um rei? Porque eles começaram a olhar para as outras nações e viam que as outras nações tinham um rei e eles queriam ser como as outras nações. Ou seja, Deus tinha deixado de ser suficiente para eles. E depois de tudo que eles haviam experimentado. E é interessante, porque quando Samuel está lá triste, dizendo, o povo me rejeitou, Deus chega e diz assim, Samuel, eles não rejeitaram a você, não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim.
né, a minha soberania, o meu senhorio, ou seja, eu não sou suficiente para eles. Então, quando a gente traz isso como analogia, a gente que professa, como a gente falou assim, não é a questão da religião, mas quando que você realmente reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida, a própria questão do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, muitas vezes a gente acaba entrando por essa via, que apesar da gente ter a consciência e usar muitas vezes isso como, até às vezes como um jargão, né, o meu Deus, meu Salvador, isso acaba não sendo suficiente para que eu vença determinados desafios e até mesmo me posicione nessa verdade que a palavra de Deus garante e afirma de que somos filhos amados. Mas muitas vezes saber o amor de Deus ele acaba não se tornando suficiente para mim. E quando o amor de Deus quando ele não é suficiente para que eu desenvolva o fruto do Espírito, para que eu desenvolva esse amor próprio que tem a ver com aceitação, eu começo a buscar referenciais fora e começo a pedir por coisas que eu acredito que vai me realizar, que vai me fazer feliz, que vai me tornar uma pessoa melhor, né? Sendo que aquilo que realmente a gente precisa para ser mais que vencedora dentro desses desafios que a gente enfrenta, tanto fora quanto dentro de nós, realmente Deus em Cristo Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo já colocou à nossa disposição. E eu acho que isso volta muito para a questão do episódio anterior, né? Quais vozes que nós estamos ouvindo? Porque essa questão que ela falou de nós sabemos que Deus nos ama, mas às vezes isso não é suficiente por um período. E foi exatamente isso que eu vivi, assim. Eu nasci na igreja, cresci na igreja. Então eu sei que Deus me ama, né? Eu já sabia vários versículozinhos de cor e coisas assim. Tipo, beleza, eu ouvi a minha vida inteira. Deus me ama, eu sou filha de Deus, tá, ok. Eu tenho valor, legal. Mas no meu coração, assim, eu não tava ouvindo de verdade o que Deus me falava por meio da palavra. Eu tava ouvindo outras vozes. A minha própria voz que eu me desvalorizava, então eu tava ouvindo essa voz de desvalorização própria, tava ouvindo vozes de comparação e tudo mais. E aí, bem isso como vocês falaram, né? A minha referência, em vez de eu, nesse momento de crise, voltar a minha referência para Deus, eu fui para outras referências, o que as pessoas falavam, o que a sociedade cobrava, o que, enfim. E realmente como tá tudo interligado, né? A gente falou de comparação, das vozes, de como a gente se sente em relação de autoestima, porque nós somos um ser humano complexo, né, gente? Então, realmente tá tudo interligado, assim. E eu acho que, né, é o que a gente tá falando aqui. Quando eu conseguir voltar a olhar para quem eu sou, né, porque a palavra diz que eu sou, para quem Deus diz que eu sou, e realmente entender, tipo assim, compreender no meu coração o que é o amor de Deus e que Deus me ama, não sendo só um contexto que eu aprendi na IBD, ou mesmo que eu vivenciei na adolescência e tal. Mas quando eu consegui compreender isso, ficou muito mais fácil identificar as vozes. E, por consequência, aprender a me amar, né? E, de volta do que a gente falou, não no sentido estético, no sentido com ego, né, idólatra, mas amar quem Deus fez, quem Deus me criou para ser, assim, e quem eu sou, não porque eu sou boa e porque eu mereço amor, mas porque Deus me amou, porque Deus me ama, porque Deus
quer que eu tenha esse amor, né? Eu acho que isso foi, assim, esse momento foi bem um divisor de águas nesse meu processo de amor próprio. Nós olhamos para a história e a história nos ensina, né? E a Lu trouxe Israel aqui, que, gente, é total nossa vida, né? E assim, e eu acho muito interessante quando, às vezes, a gente conversa sobre e julgamos, né? O quanto eles rejeitaram a Deus, o quanto, né? A cada episódio, a gente olha assim, eu não faria isso. A gente faz isso. Todos os dias. Todos os dias. Só mudou o contexto histórico. o contexto. Mas a gente pede os nossos bezerros de ouro, a gente pede os reis ou os juízes, né? Essa necessidade de algo que os meus olhos vejam, né? Eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso tocar. Talvez isso talvez não, né? Por isso que idolatria é um pecadão. Dizem que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado. Só os nossos olhos. Pecadão. Aos nossos olhos, sim. Aos nossos olhos. Aí. Essa foi. Mas abriu o baú assim, ó. Ainda bem que para essas coisas, né, a gente já não diz mais coisa antiga, a gente diz clássico. Vintage. Então, essa foi um clássico. Foi um clássico. Não, e a música continua, né? Amor, amorzinho, isso sim. E a gente continua fazendo isso, a gente continua tendo essa necessidade de ter algo palpável. E Deus continua falando, né? Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Ao aceitarmos Cristo, ao aceitarmos Jesus, nós estamos aceitando o todo de Deus. E o todo de Deus é a origem. É aquilo que ele formou a terra. É o jardim do Éden. É o início. Adão e Eva. É aquilo ali. Esse é o todo de Deus. E ele sendo suficiente, ele se relacionando, ele descendo todo finalzinho de tarde para conversar e perguntar, e aí, tá tudo bem? E o quanto a gente é engolido, né? Ou o externo tenta nos engolir a ponto da gente achar que tem algo de errado conosco. Enquanto não tem nada de errado, nós termos aceitado a Cristo e a partir desse momento sermos um povo separado. E um povo separado que testifica a Deus. E Deus tem as suas regras próprias. Ele não anda junto com o externo, porque o externo está debaixo de outra lei, jaz do maligno. Né? E Deus, ele está... São outras regras, outro naipe, né? Outro nível. É outro nível. Então, de fato, não tem por que a gente comparar, não tem por que a gente buscar ser igual, ou não, mas agora o mundo faz dessa forma. Tá, mas eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E daí, só que para isso a gente se depara com um desafio muito grande, que vem nas palavras do próprio Cristo, né? Que ele diz assim, aquele que quer ser meu discípulo, ou seja, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Então, a gente voltando na menção que a gente fez de Israel, que queria ser como os outros povos, porque aquilo que eles eram em Deus não era suficiente, fica aí também esse desafio para a gente. Porque por mais que eu entenda isso como uma verdade que me é oferecida, fica um questionamento muito pessoal para a gente, mas eu realmente quero isso? Eu estou disposta a realmente a abrir mão do que eu quero, não do que eu sou, porque são duas coisas diferentes. Sim. Para que realmente esse senhorio de Cristo, essa vida plena em Deus, ela realmente se manifeste
em todos os seus aspectos? Porque uma coisa interessante, voltando a Israel, mesmo com toda essa constatação, eles pediram um rei e Deus permitiu esse rei. Deus concedeu esse rei que foi Saul. E ele direcionou as coisas. E ele também disse que não ia abandonar Israel porque havia uma aliança. Então, quando a gente fala dessa aliança que Deus firma conosco através de Jesus Cristo, destruindo a barreira da inimizade e nos adotando como filho, ele vai manter essa aliança. Né? E, embora muitas vezes a gente acabe escolhendo outras coisas ao invés do senhorio dele. Ele vai manter essa aliança. Contudo, a gente precisa perceber o seguinte, que mesmo Deus zelando pela aliança que ele estabeleceu, quando eu rejeito algo que é a proposta dele e sigo meu próprio caminho, existe uma consequência disso. Ou seja, a aliança permanece? Permanece. Mas você vai ver que vai existir algumas consequências. É tanto que quando ele pede um rei, ele vai lá e diz assim, você sabe o que é estar sob o domínio de um rei? Vai acontecer isso, vocês vão ter que pagar, sabe? Ele lista aquela coisa de toda a carga, de todo o peso que viria com esse reinado. Mas mesmo assim eles dizem, nós queremos. Então tá, eu só queria privar vocês disso. Mas já que vocês querem, vocês podem ter. Mas fiquem sabendo que haverá essa carga sobre vocês. Porque vocês estão escolhendo. Embora eu mantenha a minha aliança com vocês. Então é importante a gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica assim, poxa... Eu busco a Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Né? Com fulano acontece aquilo outro. Então, a gente está sempre nessa. E às vezes a gente não percebe, porque existe a diferenciação. Muitas vezes Deus permite algumas adversidades para nos disciplinar, para nos conduzir ao crescimento. Isso é uma verdade. Mas, por outro lado, muitas vezes algumas coisas nos sobrevêm também, porque mesmo estando em Deus, debaixo da aliança de Deus, a gente acaba escolhendo algumas coisas e tentando conciliar o melhor dos dois mundos, só que isso não dá muito certo, né? A gente tem provado isso, eu posso dizer isso por mim mesma, que não dá certo. Não dá certo porque Deus, ele não vai disputar espaço com ninguém. Nem precisa. Ou é dele ou não é, e ponto final. Né? Então, isso é algo assim que a gente precisa também atentar como realidade. Como realidade. Até quando a gente fala dessa coisa do refletindo a mim mesma. Então, quando eu consigo refletir, quando esse mim mesma está fundamentada, está baseada na minha identidade com Deus, a gente volta àquilo que a gente falou no episódio anterior sobre a questão dos nossos olhos. Porque os olhos são a lâmpada do corpo, mas se a luz, né, o corpo vai ser luminoso, mas se não for, e se aquilo que eu estou entendendo, ou aquilo que eu estou vendo for trevas, né, com trevas, ou seja, quando não é essa luz. Eu sei que ficou até depois a minha preocupação, mas é dentro desse contexto que Lucas traz, porque outros evangelhos dividem, mas Lucas traz isso de realmente, quando ele fala sobre os tesouros do céu e os tesouros da terra, o que a gente acumula e aquilo que a gente negligencia, e que tem muito a ver com a minha forma de olhar, com a minha forma de me conduzir, de caminhar. Né? Então, fica aí, mais uma vez, esse desafio para a gente estar refletindo, né? Pensando sobre isso. E acho que uma forma, assim, que o Espírito Santo tem me alertado de quando eu tenho, às vezes, fugido do foco, às vezes, né, dando voz a outras vozes, enfim, eu já até contei, eu tive uma experiência que eu, enfim, estava numa situação muito ruim
E aí, eu não vou contar ela inteira, que senão vai fugir muito do tema. Mas se você é nossa ouvinte regular, você vai lembrar. E no momento que eu tava mal, assim, passando mal, veio muito forte, assim, no meu coração do Espírito Santo. Isso não é vida em abundância. E aí, desde esse dia, assim, eu tenho refletido sobre o que é vida em abundância, sabe? Eu acho que, infelizmente, muitas vezes usam, né, o versículo que fala sobre isso, esse termo, enfim, pensando em tesouros da terra, né? Como a Lô falou ali agora. E para mim isso não é vida em abundância, sabe? Vida em abundância são todos esses fatores que a Lô acabou de comentar. É viver com essa luz de Cristo, é viver sob o cuidado e viver em obediência a Deus. Enfim, tudo que a gente falou aqui hoje. E quando eu não estava bem emocionalmente, relacionado a amor próprio e tudo mais, eu parando pra pensar agora, né, recentemente, assim, eu não vivia uma vida em abundância naquela época. Independente de como tava a minha situação financeira, trabalho, estudo, casa, enfim, tipo, não tem nada a ver com isso, né? Internamente, espiritualmente, de quem eu era, eu não tava vivendo uma vida em abundância. E hoje isso se tornou um medidor, assim, sabe? Eu até brinco, assim, que eu fico perguntando pro Espírito Santo, isso é vida em abundância? Isso não é? Isso é? Isso não é? Porque eu tenho conseguido discernir atualmente. Então, se eu vejo que eu tô indo para um caminho, tipo assim, me preocupar demais, ou tô ansiosa, ou tô começando a me comparar, enfim, né? Tudo isso que a gente já conversou aqui, na hora me vem assim, isso não é o que eu tenho pra você, isso não é vida em abundância. Tipo, se comparar não é viver uma vida em abundância. Ficar sofrendo por quem você gostaria que você fosse não é vida em abundância. Ficar sofrendo porque você se acha incapaz não é vida em abundância. Então, né, a gente tinha deixado aqui um dos tópicos do final, formas práticas de como desenvolver amor próprio. A gente já falou, nem precisa desse tópico, né? Porque já foi. Mas é algo que Deus tem me ensinado, assim, sabe? Tem sido pequenas, assim, experiências com o Espírito Santo de me lembrar o que é vida em abundância, assim. E isso tem me ajudado muito. A não apenas desenvolver o amor próprio, mas a estabelecer mesmo, fazer com que isso seja uma verdade constante na minha vida. Então, fica aí uma dica, se você, né, não tá sabendo muito bem como começar a desenvolver ou como ter um guia aí, pergunta pro Espírito Santo se isso é vida abundante. Para mim tá funcionando. Uma coisa que a Lana falou da questão, né, de ficar se comparando, isso não é vida em abundância. Uma, porque não é a sua vida, né? Quando você se compara, você tá criando uma vida que não é nem da pessoa que você tá comparando e nem a sua. Você tá criando uma terceira perninha ali que não existe. Então, tipo, é infundável. A gente realmente não Ramificou o multiverso. É isso aí. Alguém chama o Doutor Estranho. E daí isso me lembrou de uma coisa, o episódio, né, tá indo no ar e você tá ouvindo hoje, a gente já gravou alguns dias, e nesse dia eu coloquei alguma coisa no meu stories, no Instagram, que era aquele lance, né, da foto dos 10 anos atrás, e como você tá hoje. Ai, eu nem tentei fazer isso. Então, a questão é, eu não achei uma foto. A Jéssica de 10 anos atrás não gostava de tirar foto, e muito menos se olhar no espelho. Diferente da Jéssica de hoje. E no caso, da que você tá ouvindo aí. Então, tipo assim, isso mostra também a minha relação com o meu amor próprio. No ponto que eu entendi que amor não é só o sentimento. Eu estou me sentindo bem, vou tirar uma foto. Isso não é amor. Isso é um sentimento. Amor, eu decido. Não, eu vou me amar porque Deus me amou primeiro. Quem sou eu pra não me amar se Ele me amou? Se Ele que entregou o seu filho pra morrer por mim por amor. Então, tipo assim, são coisas a pensar. E eu acho que dentro disso, Jéssica, fica assim, até também, eu tô repetindo muito isso, mas fica aí para a gente pensar também, refletir
o quanto nós questionamos a Deus pela obra dele que eu sou. Porque, querendo ou não, eu sei, né? Porque quando a gente fala assim, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquilo, e se a gente menciona não só no aspecto das realizações, de coisas que eu gostaria de ter conquistado, de possuir, mas também em termos, quando eu tenho esse parâmetro de que eu gostaria de ser diferente, e eu olho o que eu gostaria de mudar em mim, né? Eu lembro que a Jéssica falou, acho que num dos primeiros episódios, alguma coisa assim, que ela gostaria de mudar a orelha, né? Mas depois eu entendi. Tem que ser desse tamanho mesmo e agradeço a Deus por ser pequeno. Exatamente, né? Então a gente vê assim, e isso é uma coisa para a gente pensar, porque se eu declaro o meu amor a Deus, por que eu questiono tanto em relação àquilo que é o meu reflexo para mim? Então fica aí, até para a gente perceber no sentido de trazer luz para esse reflexo, para ver realmente aonde a gente precisa, isso sim a gente precisa mudar e pedir a Deus que realmente que nos ajude a nos enxergar com os olhos dele, porque com certeza são os olhos de amor, é um olhar de amor. E quando eu vejo assim, que quando uma pessoa realmente ela nos ama, ela sempre quer o melhor para nós, mesmo que em muitos momentos ela vai nos indicar que alguma coisa não está bem, que alguma coisa pode se aperfeiçoar, que alguma coisa pode melhorar, que alguma coisa a gente realmente precisa se desfazer. Então, quando a gente, para mim, o mais danoso é que muitas pessoas encaram Deus, às vezes, como um pai ditador, um pai julgador, que não nos valoriza, que não nos afirma. E isso é uma tremenda distorção. Isso é ter um olhar inspirado pelas trevas. Porque quando o nosso olhar é inspirado pela luz, vai nos mostrar exatamente o contrário. De que eu estou contigo e eu te ajudarei. Eu te tomo pela mão e eu te guio pelo caminho que você deve andar. Eu amo você, por isso te disciplino. Consegue perceber a diferença de olhar daquilo que realmente, quando a luz divina ela irradia sobre você, e quando as trevas, a influência das trevas ou os raios das trevas acabam te inspirando a enxergar uma distorção, né? Que em vez de te aproximar, em vez de estreitar o seu relacionamento com Deus, acaba te afastando dele. É a distorção que as pessoas tentam trazer sobre Deus, né? Que ele é apenas gênio de lâmpada. Se ele me disse um não, ou se ele não atendeu o meu pedido, ele não é mais um Deus bom. Deixa eu correr ali para o outro que vai dar aquilo que eu quero. Né? A gente não olha mais para aquilo, a gente não leva em consideração o que Deus quer de mim. Né? Vocês falando sobre essa questão do valor, me fez lembrar de Salmos 8:3-5, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Quem sou eu, né? Nessa história toda. E daí vem, que a gente pode colocar como a resposta de Deus. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. É o valor que Deus nos dá. Então, no momento em que a gente tem essas vozes exteriores dizendo, mas quem é você na fila do pão? Né? Você, opa! E principalmente quando já fizeram o pedido por você, né? Eu sei quem eu sou. Né? E aqui, gente, entra uma outra questãozinha que eu acho que seria muito interessante a gente abordar. O quão difícil é nós percebemos que a pessoa tem amor próprio, a gente olhar aquilo como orgulho, como arrogância, como soberba, e o quanto às vezes eu,
né? Vou colocar aqui eu, achando que estou com amor próprio, estou sendo orgulhosa, soberba e arrogante. Então, a gente precisa não olhar com esse julgamento. E aqui eu quero trazer um pouco a atenção de nós mulheres. Porque a gente tem essa mania. Esses dias eu estava conversando isso com uma pessoa, que a mulher ela tem uma dificuldade de se apoiar gigantesca. Você só vai apoiar a outra a partir do momento que você vivenciou uma experiência igual. Então, daí você tem uma empatia por aquilo. Opa, eu já passei por isso. Mas se você não passou por aquilo, dificilmente, vamos ser honestas, dificilmente você vai ser amiga, você vai apoiar, você vai entender e você vai se aproximar. Ai, Cat, isso nunca aconteceu comigo. Que ótimo. Estrelinha pra você. Frutos do espírito aí, ó. Comendo salada de fruta todo dia. Mas a maioria... Eu amei isso! Mas, em geral, mulheres têm dificuldade de apoiar outras mulheres. A gente sempre julga, ai, mas olha a roupa dela. Ai, mas hoje tá se mostrando demais, pra que isso? Ai, mas olha aquilo. Ai, mas olha não sei o que. Ai, mas pra que isso? Ai, mas pra que aquilo? E a gente precisa mudar isso entre nós. A gente precisa olhar com mais empatia, olhar com mais amor. E se algo você ainda não alcançou e não conquistou, não julgue a outra que já conseguiu alcançar isso. E daí entra aquilo até que a gente começou lá no início, né? De amar como eu amo a mim mesmo. Exatamente. E daí entra, mas de fato isso é amor? Acho que cabe dentro disso que você compartilhou aí. Na linguagem de hoje? Exatamente. Na NTLH. Para a gente encaminhar para o fim, mas sem deixar de falar sobre esse assunto, já falamos, né, um pouquinho assim, mas para a gente poder focar um pouco melhor. Para vocês, meninas, o que vocês acham que é essencial que nós façamos para não deixar que o amor próprio vire uma idolatria, assim, de nós mesmas? Eu acho que é um pouco do que a Lu falou no começo, da gente entender os conceitos, né? Entender o conceito do que é o amor próprio e do que seria essa idolatria, que muitas vezes é o narcisismo mesmo, né? Tipo, eu me amo, sou maravilhosa, é isso aí. Sendo que amor próprio é muito além disso, né? A gente falou dos frutos do espírito e amor é o primeiro deles, né? Então a gente precisa compreender o que é esse amor próprio, né? Pra mim, tipo, é muito daquilo, tipo, respeito. Até que ponto eu me respeito do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou e do jeito que Deus quer que eu haja. Dentro desse tópico, até pegando um gancho ali no que a Jéssica mencionou sobre o narcisismo, que seria assim um amor exagerado, que acaba entrando num aspecto doentio mesmo. Quando a gente fala de amor próprio, o amor próprio ele vai incluir o outro. Esse, para mim, é um dos índices, né? Uma característica que vai diferenciar exatamente esse aspecto da idolatria ou da egolatria, o narcisismo, em relação ao amor próprio, porque o amor próprio ele vai incluir o outro, porque o outro não vai se tornar, na visão dele, não é nenhum rival, mas alguém que o acrescenta. Então, para mim, essa é a principal diferença, até para eu medir quando a coisa está descambando, porque a gente precisa de referências para a gente perceber quando a gente está assim, em passos mais adequados ou apropriados, melhor dizendo, e quando a gente está descambando para aquilo que é muito mais meu do que assim, para a realidade de Deus na minha vida, né? Então, para mim é isso. E um outro aspecto também que vale a pena, como eu disse, para a gente refletir, já que hoje a gente está refletindo demais, né? A gente só está refletindo, tem a ver exatamente
com uma pergunta que a gente pode fazer para si mesmo, que é: eu me sinto confortável na minha própria pele? Porque isso, né, você está falando de alguma coisa externa que você vê, mas também de alguma coisa interna, interior, que você vivencia. Então fica aí, né, esses dois aspectos dentro da pergunta que foi lançada, não pergunta, mas dentro dessa discussão, para não deixar que o amor próprio vira uma idolatria. Então, exatamente, é incluir o outro e também se questionar se eu me sinto confortável na minha própria pele. Isso até porque a nossa própria identidade é formada a partir do outro, né? Eu me entendo como eu quando eu tenho um outro para dar ali um equilíbrio. Muitas coisas para refletir. Pra gente pensar, pra gente... eu acho que tanto o episódio anterior quanto esse, né? Ele nos traz muita reflexão mesmo. A gente parar e começar a refletir. A colocar as coisas no lugar, né? A colocar as peças no lugar. Porque às vezes a minha vida tá nisso. Ela tá um quebra-cabeça. Eu até sei eu até sei o que eu preciso montar. Mas de que forma que eu vou montar isso? Como que eu vou separar essas peças para ajudar esse quebra-cabeça, né? Eu acho que o episódio anterior e esse E até onde eu vou montar esse quebra-cabeça, né? Porque quando começa a confundir, assim, a gente é mais fácil desistir, né? E parar até onde a gente conseguiu, porque é algo que leva tempo, exige paciência, então, exige uma certa paciência. E a própria verificação, porque tem peças parecidas, mas que não é apropriada, não é a que você, ou que se encaixa naquele lugar que você precisa. Então, é um processo. É um processo. Amém. Amém, gente. É isso aí, então. E no próximo episódio, nós vamos dar continuidade, então, né? Porque finalizou exatamente onde precisava finalizar. Que a gente começou a falar sobre relacionamento, sobre o outro. E esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Que nós vamos falar, então, sobre como tudo isso em relação ao amor próprio, autoestima e todos esses tópicos que nós estamos comentando já nessa segunda temporada, o que tudo isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Amizade, família, amoroso, enfim, todos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, daqui 15 dias, nós eu ia falar veremos, mas não veremos. A gente se encontra por aqui. Você nos ouve. Você irá nos ouvir daqui 15 dias. Então é isso, pessoal. Lembrando que nós temos vários materiais para mulheres no nosso site. Livros devocionais, diário de oração, tem planner, enfim, tem muitas coisas que você pode conhecer na nossa loja de publicações Pão Diário. Então, que é publicacoinspãodiario.com.br. Você vai lá na categoria de mulheres, dá uma fuçadinha no nosso site, que tem muita coisa boa. E não esqueça, mais uma vez, de nos acompanhar nas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, também Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, e o nosso site, pãodiario.org.br/Deus ouve elas. Porque Deus ouve elas. Deus te ouve. Deus nos ouve. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.